Caros amigos, estamos iniciando o nosso programa Nos Caminhos da História. Vamos falar hoje sobre algumas coisas da Revolução Federalista que nós não tratamos no programa anterior e as coisas que aconteceram depois. Tá? É um período de consolidação, eu diria assim, da política do Rio Grande do Sul, início da República, colocação das bases sociais do nosso estado. Não saia daí que nós voltamos em seguida, depois dessa nossa vinheta de abertura. De volta nos caminhos da história. Nós falamos no programa anterior, alguns dias atrás, sobre a Revolução Federalista. A Revolução Federalista ela foi uma revolução ruim, uma revolução sem objetivos claros, ela foi uma revolução por disputa de poder. Não havia um interesse econômico, sequer havia um interesse ideológico claro, sequer. Era disputa pelo poder político mesmo. Então, o que aconteceu na Revolução Federalista, do ponto de vista das causas da Revolução, da motivação, já não era bom. E o que aconteceu durante o desenvolvimento da Revolução, aquele mais ou menos um ano e meio da Revolução, visto que ela iniciou em janeiro de 93 e se concluiu em julho de 95, do século XIX, o que aconteceu ali não pode orgulhar absolutamente ninguém. Eu falo especialmente da questão da degola. A degola é uma prática de matar. Tá? Ao longo da história da humanidade, as pessoas foram mortas de inúmeras formas. Já tivemos guilhotina, já tivemos paredão, já tivemos de tudo. Pois aqui no Rio Grande nós tivemos uma prática de degola. Uma prática que alguns dizem, que era para economizar munição. Na verdade, era uma prática bem, digamos assim, rústica, A pessoa era pega por trás, pelo cabelo por trás, e a faca cruzava de orelha a orelha, passando pela garganta. Sangravam desta forma. E isto foi uma prática recorrente durante a Revolução Federalista, de parte a parte. Eu vou citar só 2 episódios que ilustram isso. O primeiro episódio, na região de Palmeira das Missões, o coronel Firmino de Paula, que comandava uma tropa legalista, na altura do Boi Preto, uma localidade, foram mortos ali em torno de 300 maragatos, 300 revolucionários. Mas desses aí, muitos foram mortos em combate, fuzilados, com lanças, espadas e tal. Mas em torno de 200 foram aprisionados naquele momento. Pois desses 200, menos de 50 foram poupados. Os outros, em torno de 150, foram degolados. Ao longo da estrada, degolaram 20 ou 30 aqui, andavam mais um leito, mais 20 e 30 e deixavam esses corpos. Essa foi a prática. Por outro lado, nós vamos ter lá no Rio Negro, depois de um combate em que os federalistas venceram, aprisionaram, fala-se, algumas pessoas falam em 500, 400, 300, interessa. Com certeza foram mais de 300 pessoas que foram degoladas. Aí surge a figura de Adão Latorre. Adão Latorre era um tenente-coronel, integrante das tropas de Gumercindo Saraiva. Ele era um negro liberto e que vivia
a sombra da família Saraiva, era um prestador de serviço da família Saraiva. Dizem que antes da Revolução Federalista ele já praticava isto quando era mandado para dar cabo a um desafeto dos Saravia no Uruguai. E o Adão Latorre passou um dia inteiro, segundo conta a história, fazendo sua faca sangrar integrantes das forças legalistas. Não houve prisioneiros nessa revolução. Uma revolução em que o inimigo bom era o inimigo morto. Ou seja, sob o ponto de vista da humanidade, foi uma revolução vergonhosa. Tanto que existem historiadores, e Souza Dock é um deles, que se nega a contar a história da Revolução Federalista. Tal a mancha que deixou nas nossas terras, mancha de sangue, que famílias inteiras foram dizimadas. Tá? Muito bem. Mas terminou essa revolução, né? Ficaram uma série de sequelas. O governo federal anistiou os revolucionários todos, ainda naquele ano de 1895, tem um decreto presidencial anistiando os revoltosos. E a Revolução Federalista, ela deixa no imaginário do Rio Grande do Sul essa ideia de antagonismo e de disputa política realmente dicotômica. Tá? Ou tu és legalista ou tu é federalista, ou tu é chimango ou tu é maragato, tá? Ou tu é gremista ou é colorado. Essa dicotomia, né, de não ficar em cima do muro é uma coisa histórica no Rio Grande do Sul, e a Revolução Federalista nos contou isso. Duas figuras têm predominância nessa revolução, sob o ponto de vista de liderança. O líder republicano, do Partido Republicano Rio-Grandense, foi Júlio Prates de Castilhos. Ele nasceu na Fazenda da Reserva, numa localidade que à época se chamava de Vila Rica, em 29 de junho de 1860. Portanto, quando ele foi eleito presidente do Estado do Rio Grande do Sul, ele tinha 32 anos de idade somente. Ele foi eleito em 1892, assumiu em 93. Essa localidade onde ele nasceu hoje é município de Júlio de Castilhos. Então, o município de Júlio de Castilhos é uma homenagem a um dos seus filhos, né? Dos seus filhos mais ilustres, que foi Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilhos estudou Direito, fez Direito em São Paulo, na Faculdade de Direito de São Paulo. E lá na Faculdade de Direito de São Paulo, ainda no ano de 1881, ele e outros gaúchos que lá estavam fundaram o Clube 20 de Setembro, que era um clube dentro da Faculdade de Direito para homenagear, reverenciar e recompor as ideias republicanas dos farrapos. E quando Júlio de Castilhos volta para o Rio Grande do Sul, em 1882, ele tem duas participações muito importantes aqui. Primeiro, a criação do jornal A Federação. A Federação é o nome do jornal. Não tem nada a ver com o Partido Federalista, que era um partido de Gaspar Silveira Martins, que pretendia a restauração da monarquia com parlamentarismo. Tá? Inclusive, o Júlio de Castilhos acusa lá o Gaspar Silveira Martins de querer engambelar todo mundo, dando o nome para o partido de Partido Federalista. Tá? Vai ver que era isso mesmo que ele queria, criar uma confusão. Tá? Porque a República era uma coisa que não tinha como combatê-la. A rigor é o seguinte, tinha que se acostumar com ela. Evidente que alguns tentaram espernear no início lá, mas a sociedade queria uma mudança. Tá? E Dom Pedro II foi embora e não fez nenhuma resistência. Ela terminou, eu diria que a República
veio para enterrar a monarquia que já estava claudicante. E além de criar esse jornal, a federação, que ele, a partir desse jornal é que difundiam as suas ideias republicanas e ideias positivistas, também ajudou a fundar o Partido Republicano Rio-Grandense, que acaba com a proclamação da República assumindo o poder no Rio Grande do Sul. Tá? Ele foi autor da Constituição de 1891, primeira Constituição do Rio Grande do Sul, republicana, é de autoria de Júlio de Castilhos, e ele foi presidente do Estado do Rio Grande do Sul de 1893 até 1897, um mandato somente, e se retirou da direção. Ele poderia ter ido para a reeleição, não foi, e se retira e vai ser só o presidente do partido, tá? E ele falece muito novo, ele faleceu com 43 anos de idade, com câncer de garganta, no ano de 1903. Portanto, Júlio de Castilhos, ele jovem, tem uma influência grande e falece jovem. A outra figura é Gaspar Silveira Martins. Gaspar Silveira Martins era um político veterano, tá? Ele nasceu em 1835, durante a Revolução Farroupilha, 5 de agosto de 35, ou seja, durante a Revolução não, um mês antes de começar a Revolução, tá? Em agosto de 35 ele nasce em Aceguá, tá? Na campanha. Ele também cursa Direito, ele se forma em Direito também em São Paulo, evidentemente que vários anos antes que Júlio de Castilhos. Ele é de 35, Júlio de Castilhos é de 60, tá? Tem aí 25 anos mais velho, o Gaspar Silveira Martins. E ele tinha sido senador do Império, contam os anais do Senado da República, da história, que ele era um grande orador. A ele, inclusive, é atribuída uma frase. Quem for na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul vai encontrar no plenário lá, na sala que antecede o plenário, uma frase escrita na parede em letras garrafais. A frase é assim: ideias não são metais que se fundem. Essa frase é atribuída a Gaspar Silveira Martins. E quando é proclamada a República, ele era o presidente aqui da província. E ele é destituído da presidência. E ele tenta resistir, e aí vem a questão da Revolução. Tá? Ele acaba, durante a própria Revolução, ele acaba indo para a França, passa um tempo na França, e depois se exila no Uruguai e morre em Montevidéu em 1901. No dia 23 de julho de 1901, morre Gaspar Silveira Martins. Portanto, essas duas figuras morreram no alvorecer do século XX. Gaspar Silveira Martins em 1901 e Júlio de Castilhos em 1903. Júlio de Castilhos entrega o governo do Estado em 1898. Ele foi presidente em 97 e em 98 assume o governo do Estado o seu ungido, tá? Antônio Augusto Borges de Medeiros. Borges de Medeiros, também formado em Direito, também advogado, só que o Borges de Medeiros se formou na Faculdade de Direito de Pernambuco. Ele foi preparado por Júlio de Castilhos. Primeiro ele foi nomeado delegado de polícia, na verdade chefe de polícia do Rio Grande do Sul. E depois ele foi nomeado procurador do Estado, foi nomeado membro da Justiça. Ele, Borges de Medeiros, que tinha sido inclusive juiz de Direito no interior do Estado. Tá? E Borges de Medeiros se mostra um homem talhado a seguir com as ideias e com o projeto de governo de Júlio de Castilhos. Não sai daí que nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos para falar, portanto, deste domínio de Júlio de Castilhos e o que acontece a partir daí, tá? Na virada do século XIX para o século XX.
Voltamos em seguida. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. De volta nos caminhos da história. Estamos falando de um período da história que vai desde o final da Revolução Federalista, 1895, e vão trabalhar a nossa história nesses 25 anos aí que seguem depois da Revolução Federalista, antes de iniciar a próxima revolução, que é assunto para outro momento. Eu falava no bloco anterior que Borges de Medeiros assume em 1898 e permanece como presidente do Estado do Rio Grande do Sul por 2 mandatos. Ele foi reeleito e permanece até 1907. Em 1907, ele entrega o comando, passa o bastão, da direção do Estado ao seu vice, que tinha sido seu vice-presidente na gestão anterior. Vamos nos lembrar o seguinte: naquele tempo o vice-presidente não era eleito junto com o presidente, não. O vice-presidente era escolhido pelo presidente. O presidente era eleito e ele escolhia o vice. Tá? E ele escolheu Carlos Barbosa Gonçalves, o Carlos Barbosa. Tá? E o Carlos Barbosa, que não era advogado, diferente de Júlio de Castilhos, de Gaspar Silveira Martins, de Antônio Augusto Borges de Medeiros, Carlos Barbosa era médico. Ele tinha feito faculdade de medicina no Rio de Janeiro. E ele assume o governo do Rio Grande do Sul em 1907 e faz um mandato até 1912. Tá? O Carlos Barbosa, ele faleceu velho já, aos 82 anos de idade, em 1933. Tá? Ele tem uma longevidade grande para aquela época. Quando termina o mandato de Barbosa, em 1912, Borges de Medeiros se lança candidato de novo. Tá? 1912, e é eleito presidente do Estado. E depois ele acaba sendo reeleito em 1917 e reeleito em 1922. Então vejam bem, Borges de Medeiros ficou 5 anos, mais 5 no primeiro período. Aí ele entrega o governo do Estado para Carlos Barbosa, que fica 5. E ele retoma depois de Carlos Barbosa e fica mais 15, mais 3 períodos de 5. Tá? Evidentemente que esse tempo largo, ele cria muita ramificação política, muitos amigos e muitos inimigos, muitos desafetos. Ele deixa de atender determinados interesses e faz inimigos que eram seus amigos. Ele cria criam-se dificuldades internas dentro do Partido Republicano Rio-Grandense, porque havia outros interessados em ser presidente do Estado, e um deles é Assis Brasil, por exemplo. Assis Brasil acaba disputando a eleição, inclusive com Borges de Medeiros, lá em 1922. Tá? Mas sobre essa questão nós vamos tratar quando nós formos tratar da Revolução de 23, ou a Revolução Assisista. Mas esse período do Borges de Medeiros, como presidente do Estado, ele cria-se no Rio Grande do Sul uma série de caudilhos, pessoas que eram ligadas a Borges de Medeiros, que exerciam poder local. De alguma forma era a extensão do poder do presidente lá. Eu vou citar aqui alguns como ilustração somente, mas figuras que são importantes na história, evidentemente que com influência mais localizada, mas são até para mostrar como é que funcionava a política naquele momento histórico. Tá?
O coronel Firmino de Paula, em Cruz Alta, ele domina Cruz Alta e arredores. Ele é uma espécie de caudilho ali. Tá? O general Firmino Paim Filho, que dá o nome, inclusive, ao município de Paim Filho, na região da Vacaria. O fazendeiro Maximiliano de Almeida, na Lagoa Vermelha, também tem um município com esse nome, Maximiliano de Almeida. O coronel Valzumiro Dutra de Palmeira das Missões, ele exerce um poder político naquela região da Palmeira muito grande, né? Valzumiro Dutra. Esse período também coincide, esse período do Borges de Medeiros como presidente do Estado, né? Com a ocupação da última parcela de terras do Rio Grande do Sul, que é a região do Alto Uruguai, que eram terras devolutas, ou seja, terras de governo, e todos aqueles municípios do Alto Uruguai, inclusive Erechim, que é o município mais destacado daquela região, acaba sendo ocupado a partir de mais ou menos 1910, quando há um estímulo a que filhos e netos de imigrantes alemães, italianos, poloneses, também muitos peluduros, né, se desloquem para essas terras novas e recebem lá áreas de aproximadamente 25 hectares cada família. Tá? É mais ou menos uma colônia de terra, isso que no interior se chama de uma colônia de terra, 25 hectares. Então, nós vamos ter uma mescla muito grande de origens étnicas, alemão, polonês, italiano, peluduros, também alguns holandeses, também alguns suecos, né, que se instalam naquela região do Alto Uruguai. Neste mesmo período, a Comissão de Demarcação de Terras tomou a precaução de demarcar, de estabelecer todos os indígenas, como eram chamados. Hoje nós chamamos de reservas indígenas, né? Na época chamavam de todos indígenas. Os todos indígenas de Nonoai, da Guarita, do Inhacorá, da Serrinha, esses todos do Alto Uruguai foram demarcados naquele período, tá? No período de governo de Borges de Medeiros. É nesse período também que o Porto de Rio Grande é construído. É nesse período que o Rio Grande do Sul encampa a rede ferroviária federal. É nesse período que se estabelecem as primeiras faculdades do Rio Grande do Sul. É nesse período que se conclui a construção do Palácio Piratini, que havia sido iniciado por Júlio de Castilhos. Ou seja, foi um período de bom desenvolvimento, esse período, os primeiros 20 anos do século XIX. A Biblioteca Pública de Porto Alegre é desse período e assim por diante. Tá? Mas os desafetos de Borges de Medeiros, eles estão aí, e tem muitas dificuldades, e um dos problemas que acontece foi a morte, o assassinato de Pinheiro Machado, no Rio de Janeiro. Pinheiro Machado é assassinado no Rio de Janeiro por desavenças políticas, tá? E o Rio Grande do Sul perde, com a morte de Pinheiro Machado, o seu mais ilustre interlocutor na capital federal. Um defensor do Rio Grande do Sul, um representante de Borges de Medeiros na capital. Um dos seus desafetos, que tinha sido lá no início da República um parceiro, tá? Foi Ramiro de Barcelos, por exemplo, que com o pseudônimo de Amaro Juvenal ataca Borges de Medeiros, agride Borges de Medeiros, escreve inclusive aquele poemento campestre, Amaro Juvenal, que aqui nos Caminhos da História nós divulgamos lá no mês de abril que passou. No mês de abril desse ano de 2019, foi ao ar um dos episódios dos Caminhos da História com o poemento de Amaro Juvenal. As pessoas que nos acompanham
devem estar lembrados, ou quem não assistiu, vá lá, veja que é bem interessante. É um poemeto campestre muito, muito legal de Amaro Juvenal, que é Ramiro de Barcelos, Desafeto de Borges de Medeiros. Chimangos e maragatos, para nós encerrarmos este episódio que envolve aí a Revolução Federalista. Tá? Quem são os maragatos? Quando Joca Tavares invade o Rio Grande do Sul pela carpintaria em 1893, ele traz consigo um agrupamento de espanhóis que são descendentes de espanhóis vindo de uma região de Espanha chamada Maragateria. Tá? E essas pessoas, esses espanhóis, eles usam como identificação da clã Maragata o lenço vermelho. A cor vermelha é a identificação da clã Maragata, dos maragatos. Não tem absolutamente nada a ver com o lenço vermelho dos farroupilhas. O lenço vermelho dos farroupilhas é identificador da ideia republicana da Revolução Francesa, lá do século XVII, tá? Do século XVIII, tá? Dos anos 1700. O lenço vermelho dos maragatos é o lenço identificador da clã. E eles vêm com as tropas federalistas, lideradas ideologicamente por Gaspar Silveira Martins e liderada militarmente por Joca Tavares e os irmãos Gumercindo Saraiva, tá? E Aparício Saraiva, e eles acabam transferindo para todos os revolucionários essa alcunha de maragatos, com uma espécie, com um nome pejorativo, tipo assim, mercenário, coisa do tipo assim. Então os maragatos surgem ali. No Rio Grande do Sul, os seguidores de Júlio de Castilhos eram chamados de pica-paus e usavam o branco, a cor branca no pescoço, do lenço branco do pescoço, como identificador não da República, mas identificador do positivismo ou do republicanismo positivista, se quiserem assim, tá? Então, portanto, assim, ó, na Revolução Farroupilha, o lenço vermelho é da República. Na República, o lenço vermelho não é República. O lenço branco é República. Os republicanos são do lenço branco, na proclamação da República ou depois da proclamação da República. O termo chimango, ele só vai se estabelecer, só vai ganhar espaço na história a partir do poemeto campestre de Amaro Juvenal, de Ramiro de Barcelos, que chama Borges de Medeiros de Antônio Chimango. Então o Antônio Augusto Borges de Medeiros passa a ser chamado de Antônio Chimango, porque o chimango é um gavião pequeno, de nariz longo, né? Uma ave de rapina, como desejava Ramiro de Barcelos caracterizar Borges de Medeiros. Tá? Portanto, chimangos e maragatos, eles são inimigos, assim como nós poderíamos chamar assim, republicanos e federalistas, é a mesma coisa. Tá? Os chimangos são republicanos, os federalistas são maragatos. Tá? O lenço vermelho é dos maragatos, o lenço branco dos republicanos ou dos legalistas, se quiser. Este encontro, este embate entre essas duas correntes ideológicas com interesses sempre políticos, nunca econômicos, interesses políticos, alguma coisa de ideológicos, recrudesce com a reeleição de Borges de Medeiros em 1922. Só para lembrar o seguinte, naquele tempo, diz a música, até os mortos votavam, tá? No tempo em que a munição era escassa, tá? Mas a influência da adaga era grande, tá? E para se reeleger, o presidente tinha que fazer 2/3 dos votos. Não bastava 50% mais não, tinha que fazer 2/3 dos votos, tá?
pelo menos 66% dos votos válidos naquele tempo. Evidentemente que naquele tempo também o voto era cantado. O votante chegava para a mesa de votações e dizia: voto no fulano. E claro que aqueles que não votassem no Borges de Medeiros estavam sujeitos a ter alguma dificuldade. Nesse período houve muita perseguição, houve muita desavença, mas é um período rico em construção de identidade, de fixação de identidade, apesar da questão da degola. Tá? Foi um privilégio ter podido conversar com cada um de vocês que nos assistem aqui. Voltamos numa próxima oportunidade. Até mais.